Olá, eu sou o Rodrigo Pastor, convidado do programa Bem Viver. No programa de hoje vamos falar sobre diabetes, controle e prevenção. O diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue. O excesso de açúcar no sangue, que é então o diagnóstico da doença do diabetes, ele pode ser causado primariamente por dois motivos. Uma é quando a pessoa não produz a insulina, que é o hormônio do corpo que faz o açúcar ser absorvido, e outra é quando ele tem a insulina funcionante, mas devido a alguns fatores de risco, como obesidade e alguns outros, ele tem dificuldade para que essa insulina funcione corretamente, colocando o açúcar que está no sangue para dentro das células do corpo. Então essa pessoa permanece com o açúcar alto no sangue. É de se notar, então, que o diabetes ele não é uma doença caracterizada por comer um excesso de açúcar. Apesar da alimentação fazer parte dos fatores de risco do diabetes, o diabetes pode ser causado ou pela obesidade e outros fatores de risco, como o próprio açúcar, ou por uma questão de falência do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Existe uma categoria, digamos assim, de classificação das pessoas em relação à sua glicose, que é chamada de pré-diabetes. O que significa isso? Significa que as pessoas têm o açúcar no sangue, que ele não é tão alto a ponto de classificá-las como portadoras já do diabetes, mas ele também não é tão baixo como das pessoas ditas normais. Essas pessoas, então, chamadas de pré-diabetes, elas podem se apresentar ou com a glicose de jejum, quando a gente coleta o sangue em jejum alterado, ou quando nós temos a glicose após o teste de tolerância oral também alterado. Significa dizer, o pré-diabetes, que essa pessoa tem um risco maior de ter diabetes no futuro e que por isso ela deve tomar maior cuidado ainda com os fatores de risco alimentares e comportamentais que podem levá-la a desenvolver o diabetes no futuro, bem como com a realização dos seus exames periódicos. Existem dois tipos principais do diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes. Ele vai pegar em torno de 90% dos casos de diabetes na população, enquanto o diabetes tipo 1 é responsável por 5 a 10%. Existem alguns outros tipos mais raros de diabetes também, que são responsáveis por uma percentual bem menor de diabetes na população. Então a gente poderia dizer que tem 3 tipos de diabetes, sendo o tipo 1 e o tipo 2 os mais comuns. O que diferencia o diabetes do tipo 1 do diabetes do tipo 2, além da frequência da doença na população, são algumas características dessa doença. Elas têm em comum o excesso de açúcar no sangue, mas elas atingem, em geral, população de idade diferente, sendo o diabetes do tipo 1 uma doença mais comum entre as pessoas mais jovens e o diabetes tipo 2 de pessoas adultas, e também tem a ver com os mecanismos que levam à doença. No diabetes do tipo 1, o mecanismo que leva à doença, em geral, ele é autoimune, ou seja, a pessoa tem algum fenômeno que faz com que ela tenha uma inflamação do seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Quando esse pâncreas fica inflamado, ele não consegue produzir então mais a insulina e essa pessoa passa a ter um excesso de açúcar no sangue. Já o diabetes tipo 2, o pâncreas produz bem a insulina, mas devido a alguns fatores, principalmente comportamentais e em parte genéticos, essa pessoa tem dificuldade para fazer com que o açúcar do sangue seja colocado para dentro das células sanguíneas, ficando com um excesso de açúcar no sangue. Existem fatores de risco, ou seja, situações que colocam a pessoa num risco aumentado de ter diabetes no futuro. Quais são eles? Para o diabetes tipo 2, que é o fator de risco mais comum, que é o diabetes mais comum, melhor dizendo, é quando a pessoa está com obesidade, sedentarismo e se alimenta mal. Então esses são os principais fatores de risco para o diabetes. O diagnóstico do diabetes é feito através do exame de sangue. É um exame simples e ele pode ser feito em jejum
ou pode ser feito com a pessoa tendo passado por um momento de sobrecarga da glicose, onde ela toma um líquido doce e depois disso, 2 horas, é feito o exame para avaliar como é que está o seu comportamento em relação à glicose no sangue. A insulina é uma droga utilizada para ambos os tipos de diabetes. No diabetes do tipo 1, a insulina pode-se dizer que é a droga principal de tratamento. Para a pessoa portadora de diabetes tipo 1, a insulina é a medicação, digamos, mais importante porque ela vai fazer o papel do hormônio que a pessoa não produz no pâncreas. No diabetes do tipo 2, é comum, como eu disse anteriormente, que as pessoas tenham insulina, mas elas não tenham a quantidade suficiente ainda de insulina para colocar o açúcar para dentro do sangue. No diabetes tipo 2, então, é comum a pessoa usar outras medicações em algum momento da doença, a depender de como ela se comportar em relação aos fatores de risco ou ao tratamento, ela possa também vir a precisar de insulina, bem como outras drogas para o seu controle. O diabetes é uma doença que tem componentes hereditários e componentes comportamentais. Nos diabéticos do tipo 2, a gente pode dizer que eles têm uma maior tendência a ter diabetes, então quando a pessoa tem diabetes na família, principalmente em parentes de primeiro grau, ela tem uma chance maior de ter diabetes, mas os fatores comportamentais são os principais, principalmente o sedentarismo, a obesidade e o tipo de alimentação que a pessoa tem. Esses são os principais fatores de risco do diabetes do tipo 2. Nós vamos agora para um breve comercial.